Estamos de volta ao terceiro e último bloco do Tira Dúvidas de hoje, com a presença da professora Rose Mello, de Língua Portuguesa, e do professor Alexandre Duarte, de Matemática. E participe você também dessa conversa. Ligue para o telefone 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o WhatsApp 31 98295 2794. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia mais algumas perguntas para a gente, vamos relembrar os temas das aulas de hoje de língua portuguesa e de matemática. Professora Rose, qual foi o tema da aula de hoje? Bom dia, Gabi. Bom dia, professor Alexandre. Bom dia. Bom dia, aluno querido que está aí nos assistindo. E bom dia, caros professores, nossos colegas. Então, Gabriela, hoje nós trabalhamos, durante esse período, nós trabalhamos as figuras de linguagem. Eu peguei algumas, porque elas são tantas e elas são importantíssimas. Já falei várias vezes nas nossas aulas e repito que na prova, principalmente do Enem, você vai encontrar inúmeras questões com figuras de linguagem. E você precisa saber a importância, identificar qual é a figura de linguagem para você compreender e interpretar um texto. Então, nós trabalhamos algumas figuras de linguagem nesse ciclo. Perfeito, professora. Professor Alexandre, conta pra gente qual foi o tema das suas aulas. Bom dia, Gabi. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Gabi, basicamente 4 temas: razão, proporção, grandezas proporcionais e regra de 3. Por quê? Porque não cai no Enem, despenca no Enem. Despenca no Enem. Agora que nós já relembramos o conteúdo das aulas, vamos passar para nossas perguntas. Próxima pergunta. Poderia explicar novamente sobre tópico frasal? Rosiane dos Santos, da Escola Estadual Professor Afonso Neves, está perguntando. Oi, Rosiane, bom dia. Muito boa sua pergunta. É uma dúvida de vários alunos, o que é um tópico frasal, qual a importância desse tópico frasal, porque quando eu falei aqui, nós estamos trabalhando, quando nós trabalhamos figuras de linguagem, nós estamos trabalhando a redação, porque deixar bem claro que não devemos usar, você não deve usar as figuras de linguagem na sua redação, mas você vai encontrá-las nos textos literários, principalmente, Então, quando você fala em tópico frasal, o que é um tópico frasal? Qual a importância do tópico frasal? Primeiro, deixar bem claro que todo parágrafo existe um tópico frasal. O que é um tópico frasal? É aquela frase, é aquela expressão, geralmente é um período bem curto, que você coloca ali o que você vai falar naquele parágrafo. Então, é uma ideia principal. Ela pode ter, ele pode ser constituído por 2 orações, Mas, geralmente, é um período só, um período simples. Por que ele é importante, o tópico frasal? Porque ele vai te nortear. Você que está escrevendo, você não vai perder o rumo dentro daquele parágrafo. Porque nós já estudamos, cada parágrafo, ele tem uma estrutura. Cada parágrafo tem uma ideia central. Cada parágrafo tem o tópico central. Tem o tópico frasal, que é aquela primeira frase. Então, se você colocou ali o seu tópico frasal, naquele parágrafo, você vai colocar as ideias secundárias. Claro que as suas ideias secundárias têm tudo a ver com o tópico frasal. E por que é importante para o corretor, para quem vai ler a sua redação? Porque ali, quando lê o tópico frasal, já sabe sobre o que você vai falar naquele parágrafo. Então, guarda aí. Todo parágrafo tem um tópico frasal, tem uma ideia central. Mudou, tem outra ideia central, muda de parágrafo. Então, você nunca deve colocar mais de uma ideia central, mais de um tópico frasal dentro do mesmo parágrafo. Espero que tenha entendido, Rosiane. Perfeito, professora. Muito obrigada. Professor, conta pra gente o que é quarta proporcional. Questão do Enem. Para não variar, vou ter que usar o 4.
Matemática é difícil falar sem escrever. Então, para responder a pergunta, vamos fazer um exemplo? Vamos fazer uma pergunta assim, ó. Qual a quarta proporcional, vou abreviar, de... Gente, nesta ordem, os números 1, 3 e 10. Bom, se falou proporcional, te lembrou o quê? Te lembrou de proporção. O que é proporção? É uma igualdade entre razões. Então, está aqui um quociente igual a outro quociente. E aí você vai colocar os números na ordem que foi dada. Olha lá, ó. 1, o numerador da primeira fração, sobre 3. E depois 10 sobre x. Este x que nós estamos procurando é a quarta proporcional. Então, o que é a quarta proporcional? É um número x de tal forma que nesta ordem 1 está para 3, assim como 10 está para x. E como que resolve mesmo? Vamos multiplicar cruzado, né? Tem gente que até indica assim, ó, 1 vezes x dá x igual 3 vezes 10, 30. Então, a quarta proporcional de 1, 3 e 10 é o valor 30. Obrigado. Perfeito, professor. Professora, próxima pergunta para você. Explique a anáfora. Pois não, Gabi. Então vamos lá. A anáfora é uma figura de linguagem muito encontrada em músicas ou poesias. Então, quando você pega uma estrofe e naquela estrofe as primeiras palavras são repetidas, por exemplo, assim, ó, eu quero, começa com eu quero, o segundo verso também eu quero, o terceiro verso também eu quero. Isto é chamado de anáfora, essa repetição das palavras no início de cada estrofe. Perfeito, professora. Próxima pergunta, professor Alex. O que é razão de ouro? Muito bem, vamos novamente escrever. Razão de ouro, também chamada de razão áurea, Gabi e Rose, é uma coisa que eu acho muito bonita. Por quê? Você pega qualquer, aqui um segmento, pega qualquer segmento que você queira e nós vamos dividir esse segmento em dois pedaços. Um pedaço que eu vou chamar de A e outro que eu vou chamar de B. Vocês estão vendo aqui pela figura, né, que o A é maior que o B. Só que nós vamos dividir de tal maneira que, olha a interpretação, olha o português, o todo está para a parte maior, assim como a parte maior está para a parte menor. Gabi, qual que é o todo? O todo é A mais B. A mais B, que é o todo, está para a parte maior, que é A, assim como a parte maior, que é A de novo, está para a parte menor que B. Os gregos deram uma letra para esta proporção, que é a letra grega φ maiúscula. Né? Então, a razão de ouro é exatamente a razão que obedece a isso. Você fazendo uma conta, né? Porque olha só, nós podemos fazer assim, né? Ó. Se a gente passar este B aqui para o lado de lá, usando a operação inversa, está dividindo, vai passar multiplicando, a gente chega à conclusão que o A vale B vezes φ. Se a gente substituir na equação toda, fica assim, ó, B vezes φ mais B sobre B vezes φ igual a B vezes φ sobre B. Simplifica todo mundo, né, por B, vai acabar chegando a uma equação assim, ó, φ mais 1 sobre φ igual a φ sobre 1. Vai dar uma equação do segundo grau com duas raízes. Nós vamos pegar somente a raiz positiva, né? Porque no contexto aqui não faz sentido a raiz negativa. Então, nós vamos desprezar a raiz negativa aqui, ó, e chegar à conclusão que o valor é 1 mais raiz de 5 dividido por 2, que é 1,618, etc, etc, o número irracional. São infinitos decimais. E por que isso é legal? Porque se você medir, por exemplo, a sua altura total até a altura, até o coração, vai dar 1,618. Se você medir o comprimento total do seu braço pelo comprimento do antebraço, dá 1,618. Se você medir o comprimento total do seu dedo por estas duas falanges, vai dar 1,618. E se você medir de novo o total das duas falanges dividido pela falange maior, dá 1,618.
né, até comercialmente, né, então, por exemplo, algumas indústrias projetam um celular, por exemplo, né, não posso aqui fazer propaganda, mas que o comprimento total dividido pela largura dá 1,618. E o seu rosto também. O comprimento do rosto pela largura do rosto tende a esse número. Então é um número que aparece na natureza e que o ser humano está até mimetizando em vários produtos. Obrigado. Perfeito, professor. Bem. Professor, fica aqui que a próxima é com você ainda. Ok. Poderia dar um exemplo de grandezas proporcionais, grandezas inversamente proporcionais que não envolvam conceitos de física? Perfeito. Olha o medo aí da física, né? Então, primeiro, rapidamente, vamos relembrar o conceito. O que são grandezas inversamente proporcionais? Né? Então, vamos chamar de XY, significa que o produto X vezes Y vai ser constante. O pedido é porque provavelmente na aula, né, a gente deu 2 exemplos de física, como pressão e volume, por exemplo. Mas vamos dar então um exemplo que não seja de física, né? Vamos supor lá que você tem 10 funcionários lá na sua empresa, né, para ler um total de, vamos dizer assim, de 40 relatórios, ok? Bom, só que aí 2 funcionários saíram de férias. O que aconteceu? Você agora tem apenas 8 funcionários. Né? Quantos relatórios será que eles vão conseguir ler no mesmo tempo dos outros? Gente, então vocês concordam que é inversamente proporcional? Né? Se você tem... quer dizer, não, aqui ficou diretamente proporcional. Vamos arrumar outro exemplo então. Esse aqui não ficou bom não. Vamos apagar. Então, ó, de novo, grandezas inversamente proporcionais, nós temos que arrumar um produto que seja constante. Então, digamos que um exemplo que não é de física, tá? Um exemplo que você lendo lá, você produzindo 10 horas por dia, vamos lembrar do relatório de novo, você consegue escrever 4 relatórios, mas aí você decidiu reduzir seu ritmo de trabalho, né? Vamos pensar assim, né? Você conseguiu 4 folhas, né? E você está trabalhando 10 horas por dia durante 5 dias. Mas agora o que acontece? Se você trabalhar menos horas, você vai precisar aqui de mais dias. Então, esse é um exemplo que não tem a ver com física e que você está vendo que é inversamente proporcional. Por que você está vendo que é inversamente proporcional? Porque se você reduzir o seu ritmo de trabalho, né, de horas por dia, né, aqui ó, é horas por dia, tá? Horas por dia. E aqui também horas por dia. Consequentemente, né, você vai precisar de mais dias para você fazer o mesmo trabalho. Né? Então, ficou lógico, professor? Sim. Ficou, professor. Você Beleza? diminui o número de Isso. horas, aumenta o número de dias. Aumenta o número de dias. Por quê? Nós estamos supondo que o seu ritmo de trabalho como ser humano é mais ou menos constante. Sim, ok? Então, perfeito. um exemplo que não tem a ver com física. Perfeito, Obrigado. professor. Muito obrigada. Próxima pergunta, professora. Posso usar figuras de linguagem na redação? Não deve, né? Não vamos falar assim de jeito nenhum, porque você pode até usar, mas vai perder ponto, né? Por que você vai perder ponto? Porque quando você coloca figuras de linguagem, as figuras de linguagem é usada numa linguagem conotativa. A linguagem conotativa é aquela que cada um interpreta de uma maneira diferente. E na sua redação, eu falo muito isso e repito que a sua linguagem tem que ser clara e objetiva. Você tem que passar a sua mensagem, você tem que falar o que você quer falar, você tem que usar os seus argumentos de uma maneira clara e objetiva. Você nunca pode deixar para que o corretor fique pensando, o que ele quis dizer aqui? Jamais. E esta reflexão, esse pensar no que você quis dizer, essa interpretação entre linhas, as figuras de linguagem vão proporcionar isso. Então, se você usar um pleonasmo, se você usar uma metáfora, se você usar qualquer figura de linguagem que nós vimos, a ironia, né? Então, o que é ironia? Você fala uma coisa e quer falar outra. Então, o que? Depende da interpretação de quem ler. Então, você nunca deve usar. As figuras de linguagem são encontradas em propagandas,
intencionalmente, né? Em propagandas, nos textos literários, nas músicas e nas poesias. Mas na sua redação do Enem, você não deve usá-las. Perfeito, professora, muito obrigada. Próxima pergunta. O que significa dividir um segmento em média e extrema razão? Questão do Enem. Essa não vou precisar ir ao quadro, Gabi. É exatamente a mesma coisa da razão áurea. Dividir um segmento em média e extrema razão, de novo, é dividir um segmento de tal forma que a medida total do segmento está para a parte maior, assim como a parte maior está para a parte menor. É outra maneira de falar a mesma coisa. Perfeito, professor. Próxima questão. Posso colocar dados estatísticos no parágrafo de introdução, professora? Claro, porque a pergunta, né? Porque nós trabalhamos também em como fazer, quais as técnicas de uma introdução da redação, né? E geralmente fala assim, muitos alunos falam assim, professora, mas dados estatísticos não é só no desenvolvimento, não é só para comprovar o que eu estou, a minha tese? Não. Vocês viram, nós trabalhamos, eu dei uma aula falando sobre, mostrando para você técnicas de como fazer uma introdução. E você pode sim, claro, usar dados estatísticos na sua introdução sem problema algum. Muito obrigada, professora. Estamos chegando ao final do Tira Dúvidas do Enem. Se ficou alguma dúvida, é só acessar o aplicativo Conexão Escola e enviar a sua pergunta. Não esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. E você pode também consultar o seu PET, Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E não se esqueça que as aulas estão disponíveis nas nossas plataformas digitais, para você assistir quantas vezes você quiser. Agradeço a presença dos professores, dos intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Um bom final de semana, feriado e até semana que vem.